Então agora no nosso culinário vamos homenagear os portugueses, né? Porque a seleção portuguesa também joga na Copa. Tudo se fala em Copa. Então eu tenho aqui os ingredientes para o nosso bolinho de bacalhau, gente, olha. Vou fazer um bolinho de bacalhau super delicioso, tá? Aqui eu tenho 6 xícaras de batatas cozidas e espremidas. Aqui eu tenho 600 gramas de bacalhau cozido, dessalgado. Aliás, cozido ele já vem salgado, então não precisa cozinhar, né? Ele está dessalgado e desfiado. Aqui eu tenho 5 ovos inteiros, pimenta do reino, sal a gosto, 2 colheres de farinha de trigo, cebolinha e salsinha. É isso que eu vou usar para fazer o nosso bolinho de bacalhau. Vou colocar aqui. Não se preocupe, minha bacia não é de alumínio, ela é de inox, não tem problema nenhum, tá? Vou colocar o bacalhau. Na verdade, a gente vai colocar todos os ingredientes juntinhos aqui, tá? Vou colocar os ovos, 5 ovos inteiros. Vou colocar aqui um pouco de sal, porque como eu dessalguei o bacalhau, ele fica bem dessalgado, e eu tenho que colocar o sal para temperar a minha batata, né? Vou colocar a farinha de trigo, a pimenta do reino, o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha. E aqui, ó, vou mexer agora a nossa massa. A massa do nosso bolinho de bacalhau. Então, você mesmo vai ver a consistência da massa, tá? Se é necessário pôr mais farinha ou não. Porque a farinha, às vezes, ela é necessária colocar mais. Quando você pensa que a massa está muito mole, ela está boa porque você vai colocar no óleo, a farinha e o ovo vai ajudar a se juntarem, né? Olha. Enquanto a gente faz essa massa aqui, eu quero falar para você que a Langaro Atelier está fechada esses dias, tá? Ela está fechada porque está reformando todo o seu prédio, reformando todas as instalações e está ficando maravilhosa, lindíssima. É a reinauguração, é neste sábado, dia 14. Neste sábado, dia 14, então, muitas novidades aguardam você na Langaro Atelier. Tá bom? O certo seria untar minha mão com óleo, né? É o que eu vou fazer aqui, gente. Um azeite. Vou usar um azeite de girassol aqui. Ele é bem levinho, né? Para eu fazer, então, meus bolinhos. Então, você vai pegar uma colher. Sempre uma colher que você vai ver que a quantia do bolinho é o suficiente para fazer. Para eles não ficarem tão desiguais, né? Então, ó, uma colher bem rechonchuda. Ele é ruim para ele modelar, porque ele é mole. Porque se você fizer ele muito duro, ele vai ficar feio depois, tá? E o bom daqui, ó, é você tirar e colocar direto na panela, tá? Direto na panela. Aí você vai modelando. Tem gente que faz o bolinho de bacalhau só na colher. É verdade. Ele realmente tá complicado aqui, ó. Mas eu não vou pôr mais farinha, não. Sofre um pouquinho aí em casa você também, porque a farinha deixa ele meio duro, tá? Então você fazer ele bonitinho. Não adianta fazer ele bonitinho e ficar ele seco, né? Duro. Melhor que ele fique mais feinho, porque esses que a gente recompra, claro que tem os lugares maravilhosos, né, que a gente compra também, mas tem uns que é pura farinha. Quando você morde, você já sente, né, a farinha. Então vai colocando assim, ó. Pegando a medida, uma colher bem cheia. Depois eu vou fazer uns na colher. Mas pra mim não é bolinho daí, né? E o óleo aqui, ele ficou até desnecessário, porque ele grudou do mesmo jeito, ó. Olha aqui. Ó, ó. Vai colocando juntinho do outro. O outro vai fritando, né?
pra gente retirar ele, então. A beleza é fundamental, porque a gente começa comendo pelos olhos, né? Mas o que a gente poderia fazer aqui? Passar na farinha de trigo. Passar eles na farinha de trigo, deixar eles mais lisinho, mais bonitinho. Mas ele iria formar uma casquinha. E eu dispenso essa casquinha dele. Mas quer modelar ele bonitinho na tua casa, com farinha de trigo, depois, para passar ele, ó, do jeito que ele tá aqui, ele vai para farinha de trigo e vai ficar bem modeladinho. Mas eu prefiro não, tá? Eu prefiro deixar ele como ele está aqui. Porque ele não vai ficar feio, não. Ó, ele tá ficando bonito, ó, tá vendo? Então, eu prefiro deixar ele como ele está aqui. Aqui no meio vai caber mais um. Eu vou botar ele aqui. Porque a colher na verdade é a medida para eles ficarem perfeitos, né? Perfeitos assim, no tamanho, porque na perfeição dele não vai ficar. Depois dessa fritura aqui, eu vou até colocar para você uns com farinha. Mostra para mim aí, geladinho. Vou mostrar uns com farinha, mas que não vai ficar igual, tá? Ó, agora eu tô fazendo com farinha aqui, tá? Tô modelando ele com farinha. Você vai ver que ele vai realmente ficar mais bonito. Ele vai ficar prontinho aqui, ó. Ele vai ficar perfeito. Ó. Só que ele não tem o mesmo sabor que tem esse que eu não coloquei farinha. Que eu já tô na hora de tirar alguns deles aqui, né? Ó. Esse é um. Os primeiros que eu coloquei já estão ficando bons, ó. Aqui em casa, eles não gostam que eu coloque farinha, porque eles dizem que a gente come, claro, eu não vou vender, né? Não tô fazendo para vender, tô fazendo para minha família consumir. Mas se você em casa quiser eles fazer eles bonitos, então fazem assim, ó, com farinha. Eu vou colocar o de farinha agora. O importante também é o do mesmo jeito você fazer. Joguei longe aqui. Fazer e já colocar logo fritar para ele não ficar molegátil, sabe? Aquela coisa mole, toda desconcertada. Então eu vou fazer eles assim. Fazer uns com farinha para você ver. E vou fazer os outros, né? Que eu tô fazendo ali sem farinha nenhuma. Claro que para modelar, ele é outra coisa. Ele não gruda na mão, ele fica bonito, né? Vou pegar outra escumadeira, não vou fazer mais essa besteira não, viu? Ó, botar ele aqui com a escumadeira. Não importa se você está colocando os outros, porque esses estão cozinhando normalmente. Que aqui só tem o ovo para cozinhar, né? O resto já está todo cozido já. É bem gostoso fazer bolinho, né? Agora, o Nelsinho fez um bolinho com calabresa esses dias e botou geladinho para ajudar. Imagina a situação, né? Perdão, com salame? Fez com salame. O que eu falei? Calabresa? Imagina a situação dos bolinhos que o geladinho fez aqui. Quase matou o Nelson, né? O Nelson que gosta das coisas perfeitas também, o Nelson lá da Ótica Precisão. E ele ficou horrorizado com os bolinhos do geladinho aqui. Então, o que importa para nós, para mim, o que importa é o sabor, tá? Ah, se ele tá gostoso, mais bonito. O que vai acontecer com a farinha? Vai ficar mais seco, né? Então, ele vai ficar mais seco. Ele não vai ficar tão mole, tanto quanto o outro que tem somente os ingredientes necessários. Você não pode apertar muito também, né? Apesar que o meu de farinha não tá ficando muito bonito não, tá? Porque eu sou nenhuma expert aqui em bolinhos. Mas já já a gente volta com todos eles já prontinhos para você. Olha, aqui estão, ó, o com farinha,
Os que eu fiz com farinha, tá? Parece mais os croquetes, croquetões. Bolinho redondinho, né? Mas a gente faz assim. Um bolinho como esse aqui, em Cascavel, custa R$6. R$6. 3, 6, 8. 8 vezes 6, 48. Aqui você pagaria R$48 nesta porção aqui. E aqui você pagaria R$42. Então vamos ver. Qual a diferença? Ó, uma das diferenças é essa. Ó, o geladinho tá pegando aqui? Ó, uma das diferenças é a maciez do nosso bolinho de bacalhau. Uma das diferenças é essa. Esse aqui, ele é mais seco, ó. Ele fica mais seco, porém ele fica mais modelado. Por dentro não muda muita característica, porque a massa é a mesma, tá? Mas se você prefere passar farinha, passe farinha. Se você prefere fazer assim, ó, grosseiramente, faça grosseiramente. Meu, vejo tá bom. Olha aqui o geladinho. Dá uma olhada, gente. Só um suco aqui, um refrigerante, é uma refeição. Perfeito! Que me desculpe os portugueses, mas eu sou brasileira. Seja bem-vinda à Copa. E que vençam os melhores. A gente já sabe quem ganhou, na verdade. Na quarta-feira ainda não, porque o programa é exibido a primeira vez na quarta-feira. Mas na quinta-feira, na sexta-feira a gente já vai saber o resultado. Eu não vou poder passar aqui para você. Mas você vai saber o resultado, porque o mundo inteiro está voltado para a Copa do Mundo realizada este ano aqui no Brasil. Ó, beijo no seu coração e vem aí 5 minutos com Deus.